poder que há no nome de Jesus. Nós não levantaríamos da cama sem invocá-lo. Nós não sairíamos de casa sem invocá-lo. Nós não começaríamos a trabalhar ou estudar sem invocá-lo. Nós não deitaríamos sem invocá-lo. Porque ao nome do Senhor Jesus, todo joelho haverá de se dobrar no céu, na terra e nos infernos. Invoque o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor com fé, e todo o mal se afastará. Meus irmãos, o tema de hoje, de todas as noites, deve ser, se não o mais bonito, é o mais sagrado, o mais sério. É o nome de Jesus. Você que tem aí o livrinho do Exército de São Miguel da Quaresma, pode pegar a quinta-feira da quinta semana da Quaresma. É hoje, quinta-feira da quinta semana da Quaresma. O poder do nome de Jesus. Nós hoje cantamos, nós profetizamos, nós já tomamos posse deste nome. O texto base é o Êxodo 34, 1 a 9. Que depois você leia esse texto, nós não vamos aqui lê-lo para podermos aprofundar na reflexão que eu preparei para vocês, o poder do nome do Senhor, o poder do nome de Jesus. Quando nós temos aqui, quando falamos sobre o nome de Deus, sempre é bom partir da revelação do próprio Deus, da revelação de Deus que se dá a conhecer a Moisés. Quando Deus o envia para o Egito para libertar o povo, e depois da sarça ardente, de tudo aquilo, ele tirou as sandálias, ele se descalçou. Deus queria queimar com o fogo do seu amor a face desnuda de Moisés, ou seja, tira tudo aquilo que impede a missão, tudo aquilo que não deixa você tocar o mistério. E Moisés, perante aquela missão, uma missão excelsa, ele vai perguntar: mas eu estou indo lá para libertar o povo, mas se eles perguntarem quem é que te enviou, quem que te mandou, eu vou dizer o quê? Deus disse a ele: diga que o eu sou te enviou. E aqui nós temos o nome de Deus, Yahvé, né, um nome que não se pronuncia, não é claro, nós falamos Yahvé, Javé e outros, né, outras derivações, mas a palavra de Deus, o nome de Deus, ele é como, esse seria o nome de Deus, é um respiro. É um respiro. Quando a criança nasce, qual é a primeira coisa que a criança faz? E ela chora. Nós falamos, quando a pessoa vai falecer, ela deu o último suspiro. As pessoas crentes, as pessoas não crentes, crianças, adolescentes, jovens e adultos, sempre tem essa expressão: é o nome de Deus, é a vida, é o respiro. E no Novo Testamento nós temos, né, o Yahvé, IHWS. Nós temos o nome do Senhor revelado em Jesus. Antes de entrarmos numa parte mais espiritual da pregação, vamos aí para uma parte formativa. Sempre, meus irmãos, sempre eu tenho insistido isso. Quem me conhece sabe que é assim que prego. Partir da palavra de Deus, fundamentado no catecismo da Igreja Católica. Precisamos ter o catecismo, ler o catecismo, estudar o catecismo, pregar o catecismo, conhecer a doutrina. E nós temos no parágrafo 430, Jesus, eu faço questão de ler apenas essa primeira parte, atenção aí. Jesus quer dizer em hebraico, Deus salva. No momento da anunciação, o anjo Gabriel dá-lhe como nome próprio o nome de Jesus, Yeshua, que exprime ao mesmo tempo sua identidade e sua missão.
Olha que interessante isso que está nos dizendo o catecismo da igreja. O nome de Jesus, Yeshua, é ao mesmo tempo identidade, é o nome dele. Jesus, Yeshua. Mas ao mesmo tempo que a identidade, é a missão dele. E qual é a missão dele? Salvar a humanidade. Salvar a humanidade. Permita-me, você que é papai, mamãe, você que é jovem, você que é namorado, você que quer casar, se Deus quiser, você que quer ter filhos, atenção no que eu vou explicar agora. Não fique colocando nome em filho, em filha, sem saber o significado e sem buscar neste nome um significado. Quando as pessoas dão nome para os filhos, que aqui eu não vou dizer nome nenhum, não é? Mas pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus, é só Deus tendo misericórdia mesmo. Ao invés de buscar um nome com sentido, um nome bíblico, um nome que traz consigo identidade e missão, como é o nome de Jesus. Eu louvo, ela está aqui, ó, vocês estão vendo, eu estou vendo ela aqui, ó. Eu louvo muito a minha mãe, porque foi o próprio Deus, o Espírito soprou no coração dela para me colocar o nome de Christian Shankar. Claro, eu passei anos sem saber o que era o tal do Shankar. Foi depois, lá na frente dos meus estudos, que um dos professores que falava várias línguas decifrou para mim. Então, Christian, como todos os nomes, Cris, Cristiano, Cristina, Christopher, é seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Shankar é aquele que leva alegria, aquele que nasceu para levar alegria. Então eu tento ser o meu nome, além de Christian Shankar ser o meu nome, para mim se tornou uma missão. Christian Shankar é aquele que segue a Cristo levando alegria. Então eu tenho que ser um padre alegre, eu tenho que ser uma pessoa alegre, porque é a minha identidade e minha missão. E graças ao bom Deus, sem mérito algum da minha parte, ele me chamou ao sacerdócio. Então, Padre Christian Shankar, padre, o que foi consagrado, o que foi separado, aquele que é pai. Então, o meu nome vai representar mais ou menos assim: aquele que foi consagrado, ungido, seguindo a Cristo, levando alegria. Olha que bênção, olha que bênção. Todo papai e mamãe deveria ter na cabeça isso. O nome do meu filho traz consigo identidade e missão. O catecismo vai dizer que o nome de Jesus revela ao mesmo tempo a sua identidade e a sua missão. Uma vez que só Deus pode perdoar os pecados, é Ele que, em Jesus Cristo, seu Filho eterno feito homem, salvará o povo dos seus pecados. Em Jesus, portanto, Deus recapitula toda a história da salvação em favor dos homens. Então aqui nós temos também algo que nós cristãos católicos precisamos saber. Por que que Jesus veio a este mundo? Por que que Deus enviou o seu Filho para morrer, viver a sua paixão, depois de tudo, também a sua ressurreição? Aqui está a resposta: para nos salvar. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele é Salvador, Ele é Redentor. E eu dizia hoje, na homilia da missa da manhã, aqui para os consagrados do Instituto, também muitos participaram de casa, às 6:30 da manhã, a respeito do Cristo, que o nome é Jesus, Yeshua. Deus é poderoso para nos salvar. Que Deus salva. Cristo não é nome do Senhor. Cristo é aquilo que Deus fez com seu Filho. E o que Deus fez com seu Filho? Ele ungiu no Espírito Santo e no poder. Então, no Catecismo da Igreja, no versículo 436, nós temos: Cristo vem da tradução grega do termo hebraico Messias, que quer dizer ungido. Então, é como se eu dissesse Jesus Messias, se fosse no hebraico. Do grego é Christos. Então deu Jesus
Cristo. Então é sempre bom que nós falemos não apenas Jesus. Ah, Jesus não. Jesus Cristo. Esse Jesus histórico, ele é o Cristo da fé. Jesus é Deus. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnada. Ele é o Emanuel, Deus conosco. E aqui, já desde eu falar algo, senão eu vou me esquecer, e não posso me esquecer, quando eu falo o nome de Jesus, eu estou falando a pessoa de Jesus. Em nome de Jesus, eu lhe digo, este em nome é na pessoa do Senhor. Um só Deus em três pessoas. Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Em o nome do Senhor Jesus, eu estou falando na pessoa de Jesus. Jesus Cristo. Deus é poderoso para nos salvar e ele foi ungido. Aí o catecismo depois continua falando sobre Jesus Cristo, o Filho único de Deus, vai falar sobre o título de Senhor, que é muito interessante, mas eu não vou entrar nisso, senão nós não vamos para aquilo que foi preparado, que é o nome de Jesus, o poder do nome de Jesus. Num outro momento, você pode aí ler o catecismo, ou talvez uma outra pregação no momento propício. Meus irmãos, você que sempre acompanha com papel e caneta, pegue aí que você vai gostar de anotar algumas coisas. Quando o assunto é o poder do nome de Jesus, você precisa entender que você não precisa ser ninguém. Você precisa ter noção de que você é portador de alguém. É isso que o diabo não quer que você saiba. É isso que o mal não quer que você saiba. Que você é portador de alguém. E este alguém está no nosso coração, pela comunhão que recebemos, pela escritura que lemos e meditamos. Então este poder do nome do Senhor Jesus é de alguém que quer se unir a nós. Eu falava isso na pregação de ontem, sobre a intimidade com Deus, sobre a amizade com Deus. Falei um pouco sobre a importância da Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão. Dei aqui para vocês o testemunho do cardeal Vantuan. Então nós precisamos entender que nós somos portadores de alguém, e este alguém é nosso Senhor. Este alguém é nosso Senhor. Tanto é que depois da nossa crisma, quando nós somos também ungidos, nós somos convidados a sermos outro Cristo, alter Christus. Isso acontece de maneira plena na vida do sacerdote, mas na vida de todos os fiéis leigos. Você que já foi crismado, você é um outro Cristo. Christos, do grego, é ungido, que vem do termo do aramaico Messias. Então veja que bonito. Nós devemos ser no mundo um outro Cristo. Nós que estamos unidos nele. Ele é a videira, nós somos os ramos, então nós somos portadores dele. Quando nós comungamos, nós nos tornamos uma coisa com ele, ele se torna uma coisa conosco. Se você não assistiu e não participou da pregação de ontem, vale a pena você assistir. Nós refletimos sobre tudo isso, o tema foi intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro. É isso que o mundo não aceita, mas é isso que nós não vamos abrir mão também não. É isso que o mundo não quer saber, mas é isso que nós vamos pregar, porque é a verdade. E não há salvação em nenhum outro, só em Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aqui eu não vou dizer nome de A e nem nome de B, mas falando a coisa clara para você me entender, fora de Jesus não há salvação. Não há um outro nome pelo qual
sejamos salvos. E quando nós falamos do poder do nome de Jesus, é preciso trazer 3 situações. Antes de Jesus nascer, um anjo falou a José, anote o texto, é Mateus 1:21. Segundo, falou a Maria, Lucas 1:31. E quando ele foi circuncidado, Lucas 2:21. Permita-me ler os 3 textos rapidamente. Primeiro texto: e dará à luz a um filho, e chamarás com o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome de Jesus. Segundo texto: e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai. E o terceiro texto: e quanto os outros dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus. Então veja como que o nome de nosso Senhor, ele está na origem de toda a história. Aqui nós temos 3 textos. O anjo falou a José, falou a Maria, e o nome de Jesus volta na circuncisão. E é preciso tomar posse deste nome no nosso coração. Se o nosso nome, atenção nisso aqui, se o nosso nome está gravado, está tatuado nas mãos de Deus, nós precisamos ter no nosso coração tatuado o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Precisamos escrever o nome do Senhor no nosso coração. Precisamos amar o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, com toda a nossa missão, com toda a nossa vocação, cada um no seu estado de vida. Eu como sacerdote, você como pai de família, você como mãe, como jovem, estudante, trabalhador. Certa vez, uma catequista estava falando sobre Jesus no coração. Jesus no coração. E ela perguntava então para aquelas crianças que ali estavam: quem tem Jesus no coração? Todos. Eu. Um lá fez assim, ó. A catequista: não faça isso. Não faça isso. Se é uma criança tão boazinha, agora você está falando que Jesus não está no seu coração? Não, mas não está não. Está. Jesus está no seu coração. Não, catequista, não está não. Não, meu filho. Mas eu estou te ensinando, estou falando que ele está. Não está não. Mas por que você está falando que Jesus não está no seu coração? É porque eu estou tendo aula agora na escola de geografia. E eu aprendi que tem país maior e país menor. O Brasil é tão grande, catequista, que tem um tanto de país na Europa que cabe um tanto dentro do Brasil. Tão grande que é. Minas Gerais mesmo cabe 3 países de Portugal. A catequista: nossa, está estudando mesmo, hein? Tô. Por que tem a ver isso que você está falando? Com Jesus no seu coração. Uai, catequista, você não entendeu não? Olha o tamanho do meu coração e olha o tamanho do coração de Jesus. Ao invés de eu falar que Jesus está no meu coração, eu prefiro acreditar que eu estou no coração de Jesus. E todos da turma aplaudiram. Esta intimidade com o nome do Senhor Jesus, aquele que me salva, que me redime, que me mantém de pé, ele me coloca no coração de Jesus. Eu estou no coração do Senhor. Isso é muito bonito. E toca não apenas as crianças, mas nós que temos uma vida de luta, uma vida de busca de santidade, precisamos ter esta noção: aonde eu estou, aonde a minha vida se funda, aonde eu construí a minha história, em cima da rocha que é Jesus. Eu estou no seu coração. Eu estou no seu coração. Como se referir
ao nome de Jesus. Anunciar a salvação. Deus salva, Jesus Cristo. Primeiro, nós somos chamados a evangelizar. Quando nós falamos do nome de Jesus, nós somos evangelizadores. Lucas 24, 46 ao 47. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão a todos os pecados. Então existem duas formas para que nós possamos anunciar a salvação em nome de Jesus. E quais são essas duas formas? Primeiro, crer. Segundo, pregar. É muito complicado, meus irmãos. Eu não estou falando do nome de A ou de B, tá bom? Só estou falando do ensinamento. É muito difícil alguém que prega, mas não crê. Não sei se você sabe disso, mas quando uma pessoa fala daquilo que ela não acredita, aparece na testa dela a palavra mentira. Ela não vê, mas todo mundo está escutando e fala assim: acho que nem ela acredita naquilo que ele está falando. Porque a pregação, ela é precedida pela fé. Então há duas maneiras de anunciar a salvação em nome de Jesus. A primeira é crendo, a segunda é pregando. Crendo, 1 João 3, 23. Ora, o seu mandamento é esse, que creiamos em um nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aqui nós temos também a pregação, Atos 9, versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios. Então cremos no nome do Senhor Jesus e pregamos em nome do Senhor Jesus. E aqui eu te pergunto: você tem falado em nome de Jesus, anunciando a salvação? Você fala de Jesus para as pessoas? Você mostra uma pessoa entusiasmada quando você prega o evangelho, quando você anuncia a salvação? Creia e pregue o nome de Jesus. Acredite e pregue o nome de Jesus. Segundo, usar o poder do nome de Jesus para declarar bênçãos. Quando eu digo com fé, em nome de Jesus, eu abençoo. E há duas formas para declarar bênção. Eu acabei de falar das duas formas de pregar, de anunciar o nome do Senhor. Primeiro a fé, depois a pregação. Estou agora em declarar bênçãos. Primeiro, cura, e segundo, libertação. Por isso nós falamos, oração de cura e libertação em o nome do Senhor. Primeiro, a cura, Atos 3, versículo 6. Vai anotando esses textos aí. Eu sei que anotar o versículo você não consegue, mas anote pelo menos a citação. Cura, Atos 3, versículo 6. Pedro, porém, disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olha, a cura acontece pelo poder do nome de Jesus. E não apenas cura, também libertação. Atos 16, versículo 18. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dele. E no mesma hora ele saiu. Então, pelo nome do Senhor se opera a cura, e pelo nome do Senhor se opera libertação. E a minha pergunta é: você tem declarado bênçãos em nome de Jesus? Em vez de ficar reclamando do marido, reclamando da mulher, reclamando de filho, você deveria dizer dentro de você: eu te abençoo em nome de Jesus.
A minha casa é um lugar abençoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro a minha cura física, a minha cura emocional, a minha cura espiritual. Em nome de Jesus, eu declaro que o meu trabalho está liberto de toda inveja. Então nós precisamos usar o nome de Jesus para declarar bênçãos. Porque o demônio quer que você declare maldição. E nós devemos declarar bênçãos. E terceiro, aí vem a nossa vida de oração, orar segundo a vontade de Cristo. Primeiro eu falei sobre anunciar Jesus como Salvador. Estou só recapitulando que assim você guarda. Bem esquemática a minha fala. Primeiro, anunciar o nome de Jesus como, eu já passei aqui, crer e pregar. Segundo, declarar bênçãos, cura e libertação. Terceiro, orar segundo a vontade de Cristo. Que são também dois, agradecer e confessar. Anote o texto de 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Jesus Cristo, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Senhor deles e nosso. Então veja a importância de clamar o nome de Jesus para uma busca de uma vida santa. Sem Jesus ninguém é santo, ninguém é bom, ninguém é apto. Se vivemos é por Ele que vivemos, se morremos é por Ele que morremos, mortos ou vivos vivemos para o Senhor, pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. E a oração, ela me leva a primeiro a agradecer. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, aqui é uma formação. É uma formação. Porque muitas pessoas não sabem rezar, muitas pessoas desconhecem o poder do nome do Senhor Jesus. Estou passando de maneira muito esquemática, muito fácil. E no segundo momento, é necessário a confissão do nome. Agradecer em nome e confessar, Filipenses 2:10, 11, para que ao nome do Senhor Jesus, todo joelho nos céus e na terra se dobrem e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que o pedido, que nem entrou aqui no meu esquema, ele vem depois da gratidão e da confissão. Primeiro você agradece em nome de Jesus, depois você confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Minha pergunta é: você tem orado em nome de Jesus? Gente, eu escuto muita gente rezando, e alguns rezam alto, outros rezam baixo, mas raramente alguém que não tem uma formação profunda, ele reza em nome de Jesus. E Jesus disse, o catecismo traz isso na sua parte sobre oração, que toda oração que fizéssemos, que ela fosse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você participa da missa, você presta atenção nas orações que o padre faz, ou você fica voando lá na igreja? Quem presta atenção já entendeu que toda oração litúrgica, ela é ao Pai, no Filho, pelo Filho, na unidade do Espírito. Ao, pelo, no. Ao Pai, pelo Filho, no Espírito. Até a igreja reza assim liturgicamente. Toda missa, o sacerdote diz: ó Deus Pai Todo-Poderoso. Aí vai fazer um elogio. Vós que firmastes o universo com o poder da tua palavra. Aí vem a prece: dai-nos a graça de uma vida santa, buscando cumprir os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade
do Espírito Santo. Então a igreja nos ensina a maneira de orarmos. Claro, Padre, eu posso rezar ao Pai? Pode rezar ao Pai. Eu posso rezar a Jesus Cristo? Pode rezar a Jesus Cristo. Eu posso rezar ao Espírito Santo? Pode rezar ao Espírito Santo. Não tem problema nenhum. Ó Deus Pai. Quer ver uma oração ao Pai? Pai Nosso. Você não vê lá nem Jesus, nem o Espírito Santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Você pode rezar a Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Você está rezando para Jesus, não falou nem do Pai, nem do Espírito. Você pode rezar, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Você não está falando nem do Pai, nem do Filho. Mas a oração perfeita, a oração litúrgica, ela é feita sempre a Deus Pai, pelo nome do Senhor Jesus, e a oração ela é carimbada, ela é selada pelo Espírito Santo. Falando sobre o nome do Senhor, eu lembrei de um casinho, é simples, mas é bonito porque mostra a fé da criança, né? Dizem que numa outra turma de catequese, a professora estava falando sobre oração e vigilância, para tomar cuidado com o mal, tomar cuidado com o pecado, tomar cuidado com o demônio. Ela viu que na sala havia um Joãozinho, toda a sala tem um Joãozinho, ele só ficava rindo lá, não estava prestando atenção não. Ficava rindo, não estava levando a coisa muito a sério. Aí ela falou assim, Joãozinho, você fica rindo para você ver. Eu quero ver você rir o dia que você estiver lá na sua casa e o capeta bater na porta. Aí o Joãozinho deu uma risada mesmo. Ela falou, você está rindo de quê? Não, tia, porque o dia que o capeta bater na porta, eu peço para Jesus atender. Ou seja, ele tinha uma intimidade tão grande com o Senhor que ele não temia o mal. Ele não estava se preocupando com o inferno. Ele estava ocupado com as coisas do alto, com as coisas de Deus. Tudo que fizerdes, seja em palavra ou ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Meus irmãos, se nós soubéssemos o poder que há no nome de Jesus, nós não levantaríamos da cama sem invocá-lo. Nós não sairíamos de casa sem invocá-lo. Nós não começaríamos a trabalhar ou estudar sem invocá-lo. Nós não deitaríamos sem invocá-lo. Porque ao nome do Senhor Jesus, todo joelho haverá de se dobrar no céu, na terra e nos infernos. Invoque o nome do Senhor. Clame o nome do Senhor com fé, e todo o mal se afastará. Veja na Sagrada Escritura quantas pessoas clamaram pelo Senhor e tiveram a sua vida mudada. Clamaram pelo nome e clamaram pela pessoa. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi é Messias, né? Como você falasse, Jesus é o Messias, ou Jesus Cristo. Tende misericórdia de mim. Aquele que clama o nome de Jesus é ouvido, é atendido, e o Senhor o libertará de todas as dores. Reze o terço do nome do Senhor Jesus. Procure aí no Google, terço do nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. É um nome que tem identidade e missão ao mesmo tempo. Meus irmãos, fiz questão, foi proposital, de uma pregação mais formativa, uma pregação mais introspectiva, que nós não estamos brincando com o nome do Senhor. Nós precisamos levar o nome de Jesus a sério. E aqui, me perdoe se vai tocar alguns, intimidade não quer dizer falta de respeito.
Nós podemos ter intimidade com Jesus, mas mantendo-nos como criaturas e Deus como Criador. Então há muitas pessoas, até na igreja, não sei se é para chamar atenção, para dar um de bonitinho, para dar um de íntimo, que fica, porque o Jesusinho, porque o Jejuzão, porque o Christopher, Jesus Christopher, e as pessoas acham graça nisso aí. Não há graça nenhuma nisso. Padre, isso é intimidade, isso é falta de respeito. Isso é falta de respeito, é falta de noção, é falta de oração, é falta de estudo. Os demônios tremem perante o nome de nosso Senhor. E nós não podemos ficar brincando com este nome, principalmente os que se dizem pregadores da palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo. É este o nome que treme o inferno. Nós não podemos mostrar uma intimidade onde se perde a noção de adoração. Deus, Ele é íntimo a nós, mais do que nós mesmos. E nós somos chamados a estar no coração dele, mas nós não estamos em pé de igualdade. Ele é Deus, nós somos criaturas, nós somos filhos pelo Senhor. É por Jesus que somos filhos do Pai, remidos pelo Filho, santificados pelo Espírito Santo. Então você que tem zelo pela igreja, você que tem zelo pelo Senhor, você que entendeu a profundidade do nome de Jesus, quando você vê alguém, principalmente a nossa igreja, porque roupa suja se lava em casa, eu estou falando aqui para católicos, você precisa na caridade chamar esta pessoa, falou: meu chapa, gostei da sua pregação, você foi engraçadinho, etc. Mas por favor, não fica falando Jesusão, Jesusinho, Christopher, Cris, JC, o JC, o cara. Peraí, meu filho, você está falando alguém da sua família? Você está se referindo a nosso Senhor como se fosse do seu grupo de passeio, o seu grupo de pagode? Por favor, gente, vamos, eu estou escutando as risadas das irmãs lá fora. Vamos levar Deus a sério. Vamos levar o nome de nosso Senhor a sério. Brincadeira à parte, há muita falta de respeito. Há muita coisa que está deturpando a nossa fé. E eu finalizo com o respeito que o judeu, que o israelita tem pelo nome de Deus. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos, lia o nome de Deus e ele gritava aquele nome e o povo chorava. Como eu disse, a gente fala Javé, Yavet, mas é um respiro. Aí o Antigo Testamento tinha toda aquela adoração, aquele respeito pelo nome de Deus. Aí eu não estou entendendo hoje pregadores da palavra brincando com o nome de nosso Senhor. Vamos levar Jesus a sério, porque Ele nos leva a sério. E é muito importante o nome de Jesus e o nosso. Quem já tem, meus irmãos, paciência. Quem já tem, paciência. Mas o meu conselho, e aqui eu estou falando, não dá tempo, que nós já estamos no final da pregação, mas o meu conselho, você que tem criança pequenininha, você que tem neném, não deixe apelido. O nome da pessoa é sagrado. Deus tem escrito nas mãos dele o nosso nome, não é o apelido. Você não acha que você vai chegar no céu, o anjo vai falar assim: ô cabeção, ô varapau, não, meu filho, é o seu nome. O seu nome é muito importante. O nosso nome está gravado nas mãos de Deus. O nosso nome, eu li para você no Catecismo da Igreja, o nosso nome traz consigo identidade e missão. Identidade e missão.
Aí tem aquele caso, com essa eu finalizo, né? Vocês vão rir, mas é para chorar. Jesus estava muito misericordioso. Ele diz no céu assim: olha, vamos acolher as pessoas. Quando as pessoas chegarem, peça que as pessoas soletrem o nome de alguém. O nome de alguém. Tá bom. As pessoas estavam chegando. Aí chegou um, São Pedro falou assim: soletre para mim João. Aí a pessoa, J-O-A-O. Pode entrar. Oh, obrigado, Senhor. Que bênção. Aí chegou outro. Soletra para mim Ana. A-N-A. Ótimo. Pode entrar. Seja bem-vindo. Oh, alcancei a salvação. Deus é misericordioso. Aí chegou um rapaz. Soletre para mim Ramon. R-A-M-O-N. Tá certo, pode entrar. Aí o anjinho da porta precisou sair. Tá passando uma bem-aventurada. Falou: ô filha, faz favor, fica aqui na porta do céu para mim um pouquinho. E quando as pessoas forem entrar, você pede para soletrar um nome. Se a pessoa soletrar certo, ela pode entrar. Ah, então tá bom, vou ficar aqui então. Quem é que aponta lá no fim do céu chegando? O ex dela. O ex que traiu, que batia, que bebeu, que teve uma mulherzada danada. Ela falou assim: oh, eu vou ser misericordiosa com ele. Vem cá, bem, vem cá. Ele chegou e falou assim: olha, amor, eu tô aqui na porta, eu não fico aqui não. Tô aqui hoje para receber você. E para entrar aqui hoje não é sempre assim não. Hoje tá assim. Você só tem que soletrar um nome. Soletrou certo, entra. Soletrou errado, desce. Ô amor, tá bom. Qual que é o nome? Soletra para mim aí. Arnold Schwarzenegger. Soletra aí. Coitado. Perdeu a salvação. Porque acertar isso aí, meu filho, nem eu acho que o próprio cara está acertando. Então, meus irmãos, é só para você entender a sacralidade do nosso nome. Se o nosso nome é sagrado para Deus, o nome de Deus tem que ser sagrado para nós. E não há outro nome pelo qual devamos ser salvos: Jesus Cristo. Então veja quanta coisa em pouco tempo nós aprendemos hoje. No catecismo, Jesus e Cristo. E aprendemos a maneira de pregar o Senhor, aprendemos como lidar com o seu nome através da confissão e como declarar bênção em nome do Senhor Jesus. Então que nós tenhamos uma noite de um sono restaurador. E José, precisamos contemplar a família de Jesus para que nós vivamos as virtudes desta família. Meus irmãos, céus e terras podem passar, o mundo pode, entre aspas, mudar, ideologias vêm, ideologias vão, mas para nós que somos cristãos, precisamos remar contra a maré. Até pouco tempo, nós remávamos contra uma maré fora da igreja. Hoje nós devemos remar contra uma maré que entrou na igreja. Para nós, a família que é exemplo é a família de Jesus. Respeitamos as outras, entre aspas, formações de famílias, mas não imitamos, não aplaudimos, porque a família que nós acreditamos é a família da revelação, é a família bíblica, e esta não vai mudar, porque Deus não se adapta ao pecado do mundo. Deus não se adapta à mazela do mundo. Hoje eles fazem um malabarismo para que ninguém seja contrariado. E nós estamos no mundo exatamente para contrariar. Nós estamos no mundo para mostrar ao mundo que a família que nós acreditamos é a família de Nazaré. Jesus, Maria e José. É uma proposta. Se você aceita a proposta, viva assim. Se você não aceita a proposta, você é livre para viver do jeito que você quiser, sabendo que o final será uma tragédia, se não aqui na vida eterna, que certamente a pessoa também não terá.
Quando nós olhamos para a família de Jesus, nós estamos olhando para o modelo que Deus criou para a família, e que não começa na família de Nazaré, que começa no Gênesis. Quando Deus cria Adão e Eva, o homem e a mulher, Deus deixou claro: o homem deixará seu pai e sua mãe, a mulher deixará seu pai e sua mãe, os dois se unirão e formarão uma só carne. E Deus disse para aquele primeiro casal: crescei-vos e multiplicai-vos. Precisamos rezar mais, meus irmãos, o Salmo 127. Marque na sua Bíblia o Salmo 127, que é o Salmo do relacionamento familiar. Eu não vou entrar neste salmo com este tema, porque já tem uma pregação aí no YouTube extensa, que eu refleti somente este salmo. Mas aqui eu quero destacar duas coisas, apenas duas coisas. O que é felicidade é que o papai e a mamãe saibam investir a médio e longo prazo. Hoje em dia nós vemos na internet pessoas ensinando a investir dinheiro. Você abre o YouTube, só tem isso: invista dinheiro, aprenda a investir dinheiro, é tudo investir. Para quê? Invista a médio, a longo prazo. Nós precisamos aprender a investir na família, e o Salmo está falando que você, pai e mãe, o seu melhor investimento são os seus filhos. Guarde isso: o melhor investimento dos pais são os filhos, o melhor investimento dos avós são os netos. E a palavra vai dizer: os teus filhos são rebentos de oliveira. O que significa isso? Oliveira dá oliva, oliva é azeitona, e azeitona dá óleo, óleo é unção, unção é poder de Deus. E nós aqui não temos, mas quem cultiva oliva, azeitona, sabe que é um trabalho de anos. Tem azeitona que desde o seu plantio até dar os primeiros frutos demora 10 anos. É um tempo de cuidado. Então durante 10 anos o agricultor está ali virando a terra, colocando adubo, cercando, naquela esperança: ela vai dar o fruto no tempo devido. Meus filhos, eu estou vendo aqui muitas crianças. Você está investindo nessa criança hoje, para que no futuro ela dê bons frutos. Os pais, mamãe, tem que ter paciência. A criança pequenininha, você vai cuidando, você vai moldando, você vai educando, você vai colocando no coração dela os valores cristãos, e ela vai crescendo como Jesus. Ela cresce em estatura, ela cresce em sabedoria, ela cresce em graça, e você vai cuidando, e você troca a fralda, e você começa a levar para a escola, e você ensina a falar, e você ensina a andar, e a criança vai crescendo, e você vai nutrindo-a, e você vai comprando roupa, e você vai passeando com ela, e você vai dando comida, vai dando bebida, vai dando estudo, e ela vai crescendo, e você vai acompanhando, até que aquele neném não é mais neném, já é criança. A criança não é mais criança, é um pré-adolescente. O pré-adolescente já é adolescente jovem. Quando ele chegar nessa idade, aí você vai dizer assim: valeu o tempo que eu investi nessa criança, porque aí ela estará produzindo bons frutos, frutos da unção de Deus. Quantos casais me procuram com filhos problemáticos na adolescência e juventude, porque não foram cuidados como uma oliveira, foram deixados no celular, com internet liberada, vivendo como o mundo gosta, mais agradando o inferno que o céu. Aí quando o caldo entorna, quando vem o vício, quando vem uma gravidez inesperada, quando vem uma enfermidade, os nenéns da vida nem trabalha, nem estuda, aí os pais falam: meu Deus, essa criança, esse adolescente está atrapalhando a família inteira. Faltou este investir naquilo que é o mais importante, na educação dos seus filhos, na educação religiosa dos seus filhos.
É por isso que Davi vai colocar no Salmo 27: os teus filhos são rebentos de oliveira, há tempo de cuidar. E se você cuidar bem dos seus filhos, na frente eles vão frutificar para você, dentro da sua casa. Feliz um homem assim, feliz uma mulher assim, feliz pais assim, felizes famílias assim. E o Salmo vai cantar: feliz és tu, se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. Feliz és tu, feliz és tu, feliz é a tua família, feliz é a tua esposa, feliz é o teu marido, felizes são os teus filhos, se eles aprenderem a temer a Deus e seguir o caminho de Deus. Anote, e quem quiser coloque aí no chat: felicidade sem Deus ou é ilusão ou é pecado, e tem data de validade. Escreva o que eu estou dizendo, e você pode alertar as pessoas, e se as pessoas não te escutarem, veja, espera, e você vai ver que a história vai terminar mal. Eu não quero uma felicidade com data de validade. Eu quero uma felicidade que comece, mas que não termine. Essa felicidade só Deus pode nos dar, porque Ele não teve início, Ele não terá fim, e nós somos eternos nele, com Ele, por Ele. Feliz és tu, não se tens uma boa aparência, não se tens um cartão recheado, não se moras numa casa luxuosa, não. Feliz és tu se temes o Senhor, porque o mundo tem a felicidade dele, e o cristão, nós temos a nossa é temer a Deus, não é ter medo de Deus, é não querer contrariar a Deus, entristecer a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Ensina os teus filhos a andarem nos caminhos do Senhor enquanto criança, e quando eles crescerem, eles não andarão em outros caminhos. A leitura de Eclesiástico, no capítulo 3, nós podemos ler esta leitura toda. Você pode ler esse capítulo todo. Ele fala sobre as nossas famílias, o relacionamento que nós devemos ter dentro da nossa casa. Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Deus honra o pai nos filhos e confia sobre eles a autoridade da mãe. Mãe não precisa ser autoritária, pai não precisa ser autoritário, mas os dois precisam ter autoridade. Dentro da sua casa manda você. Dentro da sua casa, a cartilha que se segue é do pai e da mãe. Não é filho que coloca regra em casa. Não é filho que diz como que as coisas funcionam. Quem coloca regra em casa, quem tem autoridade é pai e mãe. É por isso que hoje ninguém respeita ninguém. Não se respeita a lei de trânsito, não se respeita as leis da sociedade, não se respeita o outro, não se respeita vizinho. Condomínio é uma briga sem parar. No trabalho todos se espetam. Por quê? Porque os filhos não foram criados para aprender a obedecer à autoridade, para saber as regras do jogo, para saber os direitos e principalmente os deveres. Pai e mãe precisam ter autoridade, não se tornarem dois bobocas dentro de casa, dois idiotas dentro de casa. Os filhos colocando a carta, os filhos que falam como que a coisa funciona, e os dois vassalos cultuando a síndrome do imperador. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia vai dizer que os pais têm autoridade na vida dos filhos. E a desobediência e a desonra aos pais atrai maldição para a vida dos filhos. Então você que é adolescente jovem, que acha que é o bambambam, que é a última bolacha do pacote, escute o que a Bíblia diz. Você, quando não honra o seu pai
e não obedece à sua mãe, você não está apenas entristecendo os seus genitores. Se fosse só isso, já era grave, mas não é só isso. Quando você não honra os seus pais, você está atraindo para a sua vida a maldição de Deus. Aquele que não honra pai e não obedece mãe, ele não será feliz na vida. É questão de tempo. Eu não vou aqui citar exemplos, mas eu conheço moças muito bonitas, muito altivas, cheias de si, petulantes, arrogantes, que batia de frente com a mãe, transformou a vida da família no inferno, aí se casou. Ela está vivendo no inferno. Aí vem pedir bênção, aí vem pedir orientação, aí é só você fazer um apanhado geral. Falei, minha filha, antes de você procurar o padre, reze lá, leia Eclesiástico 3. Talvez você plantou dentro da sua casa e você está colhendo agora com seu marido. Você está colhendo agora com seus filhos. Olha o que a leitura vai dizer: quem honra o seu pai alcança 3 graças. Ele alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los, e quando rezar será ouvido. Olha o que a leitura está dizendo: quem não honra pai e mãe, não adianta nem rezar, que Deus não vai te escutar. Quem honra pai e mãe, quando reza, ele é ouvido por Deus. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Pobre é quem despreza a mãe, pobre é quem não honra a mãe. Quem honra o seu pai terá alegria com os próprios filhos. Você quer ter alegria com a sua prole? Honre o seu pai, e no dia que você orar, você será atendido. Quem respeita seu pai terá vida longa, e quem obedece o seu pai consolará a sua mãe. A alegria da mãe é ver a família unida. Família que vive brigando, para a mãe é uma desgraça. Meu filho, olha o que a Bíblia vai dizer: ampara o teu pai na velhice. Não despreze os seus pais na velhice. Mesmo que esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo com ele. Nós temos hoje o mal de Alzheimer, e é muito estranho como que os jovens tratam os idosos. Mas isso é para os ocidentais, viu? Se você vai no mundo oriental, japonês, chinês, indiano, eles veneram os idosos. São os patriarcas da família. Uma pessoa idosa, ela tem o respeito de toda a sociedade. O que nós não vemos aqui, nós vemos um desrespeito e um desprezo ao idoso. Por isso que ninguém quer ficar velho. Ninguém quer ficar velho. Todo mundo quer ser jovem, porque o velho, o idoso, ele não é honrado. Aí, meu filho, tem gente ganhando rios de dinheiro com algo mágico para você não ficar velho. Estou falando de quê? São é um santo. São botox. Puxa de um lado, puxa do outro, enche aqui, tira de lá, põe daqui. Você está linda. Você está 10 anos mais jovem. A pessoa ganhou. Porque ninguém quer envelhecer. Por que não quer envelhecer? Não é só a aparência, é o modo que a sociedade trata os idosos. Então aqui está dizendo: meu filho, ampara o teu pai na velhice, cuida da sua mãe quando ela estiver idosa, não cause desgosto a seus pais. A alegria do pai e da mãe é a honra dos filhos. Um filho que honra os pais, um filho que é orgulho dos pais, alegra o céu. Como que eu fico feliz quando um pai e a mãe diz para mim: padre, esse menino é o meu orgulho, a minha filha só dá orgulho para a gente, está estudando, está namorando, já aí entrou com as parcelas do seu apartamento, vai casar, não tem vício, é o orgulho da nossa família. Eu já ouvi o contrário também: padre, reza para nós, meu filho só me dá desgosto. E a Bíblia vai dizer: não cause desgosto a seus pais, não humilhe os seus pais, nenhum dos dias da sua vida. A caridade feita ao seu pai,
A caridade feita à sua mãe nunca será esquecida, mas a falta de caridade também. A falta de caridade também. Eu tenho muito cuidado, vocês conhecem bem, ela não veio, mas está aí, ela virá à missa logo, né? A minha mãe. Cuido, zelo, o que eu posso faço. Meu pai, tento acompanhar, ajudo. E a minha mãe de vez em quando fala comigo assim: ô Christian, eu sabia que quando eu ficasse idosa, eu ia ser cuidada assim. Foi, mãe, como a senhora sabia? Dentro do filho não está nem para a mãe, para o pai? Falou, não, primeiro que eu te conheço. E segundo, que eu fui uma filha excelente. Aquilo que eu fiz para os meus pais, eu tinha certeza que alguém faria para mim. O que a minha mãe estava dizendo? Ela está citando Eclesiástico 3. Aquele que planta no cuidado para com os pais, ele está plantando no seu autocuidado. Quem amar e cuidar dos pais, será amado e cuidado pelos filhos, porque eles estão vendo. Aí você não leva os seus filhos na casa dos avós, os seus pais. Vive brigando. Ele vê que você não tem laço familiar, não tem cuidado com seus pais idosos. Quando eles estiverem na sua idade e você estiver na idade dos seus pais, eles vão te tratar exatamente da mesma maneira. Não porque eles são maus, é um efeito espelho. Eles estão vendo e eles vão repetir padrão. Então, filho que despreza pai, são filhos que serão no futuro desprezados pelos próprios filhos. É preciso plantar para colher. E a pérola e a joia deste domingo, e eu deixei os conselhos para nossas famílias no início, eu inverti a reflexão para irmos agora de cabeça no texto bíblico, que é simplesmente maravilhoso. Gostaria, meus irmãos, de ter muito mais tempo de aprofundar com vocês Lucas 2, do 22 ao 40. Não temos este tempo extenso, mas o tempo que temos, preste atenção na riqueza do evangelho desta missa da Sagrada Família de Nazaré. O texto para você anotar está em Lucas capítulo 2, versículo 22 ao 40. É este texto que nós vamos agora ler e estudar um pouco do que ele passa. Vocês que estão na igreja, o texto está no folheto que é o Evangelho da Missa. Primeiro, meus irmãos, o texto começa no versículo 22, falando de dois ritos que o judeu tinha e que é muito importante, e que Lucas vai unir os dois num rito só. Nós temos o rito da purificação da mãe. Está escrito, quando se completar os dias, para a purificação da mãe. Lucas coloca, e do filho, a proximidade de Maria com Jesus e Jesus com Maria. Maria e José, ao casal aí, levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, segundo rito. Qual é o primeiro rito? Purificação da mãe. Qual é o segundo rito? Apresentação do filho. Primeiro rito, a mãe é purificada. Segundo rito, o filho é apresentado. Não quero apenas citar o rito, mas eu quero que você saiba na Bíblia aonde isso está. Aonde isso está. Anote, você que está participando, tomou muita gente aqui na igreja anotando. Isso é muito importante. Purificação da mãe está em Levítico 12, de 1 ao 8. Anote aí. Purificação da mãe, Levítico 12, de 1 ao 8. Apresentação do filho, Êxodo 13, é o versículo 2 e depois o versículo 12. Permita-me ir à Bíblia, a palavra de Deus. Claro, o lecionário é a Bíblia litúrgica. Estou indo na Bíblia corrente, né? No livro do Levítico vai dizer assim: o Senhor disse a Moisés: diz aos israelitas o seguinte, atenção: quando uma mulher der à luz a um menino, será impura
durante 7 dias, como nos dias de sua menstruação. No 8º dia, o menino será circuncidado. Ela ficará ainda 33 dias no sangue da sua purificação. Não tocará coisa alguma santa e não irá ao santuário, até que se acabem os dias de sua purificação. Se ela der à luz a uma menina, será impura durante 2 semanas, como nos dias da sua menstruação, e ficará 66 dias no sangue de sua purificação. Cumpridos esses dias, pelo filho e pela filha, apresentará ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião, um cordeiro de 1 ano, em holocausto, e um pombinho ou uma rola em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá ao Senhor e fará a expiação por ela, que será purificada do fluxo do seu sangue. Tal é a lei relativa à mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto, o outro para a expiação, o sacrifício pelo pecado. Só voltando aqui, quando a Bíblia fala holocausto, é fogo. Quando ela fala sacrifício, é sangue. Holocausto coloca fogo, sacrifício derrama sangue. Então 2 pombinhas, um para cada coisa, né? O sacerdote fará por ela a expiação e ela será purificada. Isso é o capítulo 12 do livro do Levítico. Então quando a leitura diz que eles fizeram isso conforme a lei do Senhor, lei, Levítico, o texto é esse. O rito da apresentação do Senhor está no Êxodo 13, o 2 e o 12. O 2 vai dizer: o Senhor disse a Moisés: tu me consagrarás todo o primogênito entre os israelitas, tanto homem como animal, ele será meu. Deus, ele pede o primogênito para ele. No versículo 12: consagrarás ao Senhor todo o primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Aqui, meus irmãos, tem algo escondido, eu vou revelar. Por que todo primogênito era apresentado ao Senhor? Porque nessa época se cultuava o sacerdócio dos primogênitos. Todo primeiro filho, ele era destinado ao Senhor. E muito mais Jesus, que é o sacerdote por excelência, ele é oferta e oferenda, primícia da humanidade. O que é primícia? Primeiros. Primícias são os primeiros frutos. Você tem lá um pomar, os primeiros frutos o judeu leva para o templo. Colheu o primeiro trigo, ele leva para o templo. São as primícias. Quais são as primícias de Maria e José? Jesus. Por isso esse rito. Veja a importância do papai e da mamãe levar a criança na tenra idade para o santo batismo. Aqui não são apenas os primogênitos, mas todos os filhos são herança do Senhor, como fala o Salmo 127. É muito triste você ver crianças com 5, 7, 10 anos que não foram batizadas. Então, na tenra idade, os pais apresentem os seus filhos a Deus, consagrem os seus filhos a Deus no batismo. Foram também oferecer um par de rolinhas ou 2 pombinhos. É interessante o texto falar isso, para que nós entendamos o contexto financeiro da família de Jesus. Eles eram pobres, eles não tiveram dinheiro para levar nem uma ovelhinha. O texto vai dizer que São José levou numa gaiolinha 2 pombinhos, um para o holocausto, outro para o sacrifício. Isso é uma família pobre. Quando uma família paupérrima, mais do que pobre,
Rapaz, se não tiver nem 2 rolinhas para levar, eles levariam 1 medida de trigo. Mas aí não é o caso. José levou 2 rolinhas, 2 pombinhos. Aqui o texto fala de uma família pobre, mas que não deixa de cumprir o que Deus lhes pede. Aqui eu não vou entrar em tudo, que não dá tempo, mas é uma troca. Atenção, você mata o primeiro bezerro, entrega no templo, fica lá. Você colhe os primeiros frutos, leva para o templo, fica lá. Você tem uma coisa boa que você trabalha, as primícias, fica lá. O primogênito não fica lá. A mamãe e o papai levam o menino, mas volta com a criança, né? E por isso que é uma troca. É por isso que se oferece uma ovelha ou 2 pombinhos. É como se o pai e a mãe dissesse: o primogênito é de Deus, mas no lugar dele eu ofereço um cordeiro, eu ofereço 2 pombinhos. Eles serão sacrificados no lugar do meu filho. Aí lembra lá Abraão e Isaque. Depois Deus com Jesus. Jesus não foi poupado, ele foi sacrificado. Então tudo aqui tem uma relação. Terminada essa introdução sobre a apresentação do filho, a purificação da mãe, aparecem 2 personagens que vão ilustrar tudo aquilo que está acontecendo e mais, quem é Jesus Cristo. Eu falei aqui muito, quem estava aqui escutou, você de casa que sempre me acompanha. Nós precisamos entender quem é a criança de Belém, quem é o neném da manjedoura. Eu não é ficar entendendo quem é Jesus, perguntando para os outros, lendo sobre interessante, livro blasfemo, pessoa mais louca. Não, é você ir à Bíblia. Quem é Jesus? Quem a Escritura fala de Jesus? E nós temos aqui 2 personagens, um homem e uma mulher, Simeão e Ana. Os 2 vão falar quem é aquela criança. Mas Lucas é muito inteligente, né? Ele coloca uma pegadinha. Tem uma pegadinha no texto, e que a gente não estuda, passa batido. Onde que nós hoje vamos encontrar Jesus? Não é na praia. As pessoas passam Semana Santa na praia. Tem gente, fala que é católico, passa Sexta-feira da Paixão no sítio, nadando, balançando em rede, andando de cavalo. Onde que nós vamos encontrar Jesus? No resort? Num cruzeiro marítimo? Num bar da esquina? Num shopping? Não. Aqui, olha o texto, eu vou citar o versículo 25 e o versículo 36. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, havia uma profetisa chamada Ana. Versículo 27, Simeão foi ao templo. Versículo 37, Ana não saía do templo. Templo é igreja. Onde é, meus irmãos, que nós encontramos Jesus? Na comunidade, na igreja. Por isso que nós precisamos de missa, por isso que nós precisamos rezar. O mundo que nós estamos vivendo está cada dia mais difícil, é um mundo que está escotomizando a igreja. Muitos jovens, muitos adolescentes, universitários aí que tem professores ateus contra a igreja, eles falam sem parar: você não precisa frequentar a igreja, você não precisa ir à missa, você não precisa ter religião, você tem que ser uma pessoa boa. Esse discurso é para quê? Para que nós, com o passar dos anos, não conheçamos mais Jesus. Porque quem guardou Jesus durante 2000 anos foi a igreja. Quem pregou Jesus durante 2000 anos foi a igreja. Quem guardou a palavra de Deus não foi governo, foi a igreja. E se a igreja não vai passando para os seus filhos, e eu também o sou, Jesus Cristo, Jesus se torna um político, um filósofo, um sociólogo, uma pessoa legal, mas não filho de Deus. Então veja a importância de estar no templo. Eu posso dizer assim: a igreja
se reúne na igreja. Nós, igreja com letra maiúscula. O templo, igreja com letra minúscula. A igreja somos nós, mas este é o local que nós nos reunimos. O católico não fala muito templo, né? Eu vou no templo. Não, a gente fala eu vou na igreja. Porque você é a igreja. Então Simeão é homem e ele estava no templo. Ana era mulher, ela estava no templo. Missa é questão de homem e questão de mulher. Ir ao templo é questão de homem e questão de mulher. Simeão, ele esperava a consolação de Israel, ou seja, ele esperava o Messias, Mexiá. Ele esperava que Israel fosse consolado por o Messias, e o Espírito Santo estava com ele. Aqui é uma tradução para o português. No grego é mais bonito. Eu acho que deveria ter mantido, mas tudo bem. O grego vai dizer assim: ele andava com Deus. No português foi traduzido: o Espírito estava com ele. Mas no grego era: ele andava com Deus. Será, meus irmãos, que a gente está andando com Deus? Eu estou andando com Deus? Você tem andado com Deus? Ele havia anunciado que ele não morreria antes de ver o Messias. Quem é o Messias? O ungido, o Salvador, Jesus Cristo. Então veja, ungido de Deus, o Espírito Santo prometeu a Simeão que ele não morreria sem ver o tal Messias esperado. Ele vai ao templo pelo Espírito Santo, ele pega aquele menino nos braços e ele vê que não é só um neném, que neném ele apresentava a Deus todo dia. Ele vê que é o Messias, e ele vai dizer assim, ele bendize a Deus. Ana louvou a Deus, Simeão bendisse a Deus. Olha a importância de a gente parar de reclamar e a gente passar a agradecer, bendizer, falar coisas boas. A mudança na nossa vida começa na língua. Quando você começa a louvar, a bendizer, a sua vida muda para melhor. Quando você começa a reclamar, a falar mal dos outros, a sua vida muda para pior. A nossa morte, ou a nossa vida está na ponta da língua. Simeão começou a bendizer a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, chamado de cântico de Simeão, né? Pode deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. A salvação aqui se identifica a Cristo. Eu vi o menino, eu vi o Cristo, eu vi o Senhor. Ele é o Salvador que preparaste para todos os povos. Olha que bonito, não é só para o judeu, não, é para nós brasileiros, para o francês, para o americano, para o africano, para o japonês. Jesus veio para todos os povos, universalidade da mensagem do Evangelho. O nome da nossa igreja, como que chama a nossa igreja? Nós somos católicos. A palavra católica vem de catholical, que significa universal. Então nós somos da igreja universal, mas a universal verdadeira, né? Porque até o nome da igreja roubaram também. Então nós somos da igreja católica, a igreja universal, porque Jesus, ele veio para a igreja, para o mundo inteiro, ele não veio para um povo só. Tanto que Simeão está dizendo, diante de todos os povos, uma igreja universal, uma salvação universal, luz para iluminar os povos e glória do teu povo Israel. Aqui eu só vou destacar uma coisa: quando Simeão reza assim, podes deixar o teu servo partir em paz. Deixa eu ler essa frase em latim, é assim, ó: Nunc dimittis servum tuum, domine secundum verbum tuum in pace. Em latim tem dimittis, despedir. Mas numa questão, olha que interessante, de libertação. Não é deixar partir para morrer, é deixar partir numa vida livre. Este verbo, dimittis,
é usado com um patrão de escravo, um dono de escravo que liberta o escravo. Você tem liberdade, você pode ir. Veja o que Simeão está rezando, que até ele conhecer Jesus Cristo, ele era escravo, e ele está se tornando livre quando ele pegou no colo a criança de Belém. Você já pegou no colo a criança de Belém? Ah, padre, já, lá em casa do menino Jesus, já peguei o menino. Não, nem isso não. Pegar no colo o menino de Belém é assumir Jesus como seu Messias, como seu Senhor, como ungido de Deus, e configurar a sua vida aos valores dele. Muito bonito isso, não é? O pai e a mãe de Jesus estavam ali, admirados com o que diziam a respeito dele. De vez em quando os pais e as mães ficam admirados, né? Eles vão na reunião na escola, eles ficam admirados o que os diretores e os professores falam do comportamento do filho deles. Tem pai e mãe que fica admirado quando vai na delegacia e o policial conta o que o menino estava aprontando na rua. Tem pai e mãe que fica admirado quando chega na frente de um juiz e o juiz relata o que o menino está fazendo. Nós devemos admirar os nossos pais, não nessas situações, mas admirar os nossos pais por sermos pessoas de Deus, por estarmos no caminho reto, por fazermos aquilo que é justo. Simeão abençoou o menino, Maria e José, e disse a Maria, a mãe de Jesus. Não tem como separar não, viu? Está na Bíblia. Ele disse a Maria, a mãe de Jesus. Nós amamos Maria porque ela é a mãe de Jesus. Não fui eu que escolhi não, foi Deus, a mãe de Jesus. Agora olha que interessante, olha que interessante. Esse menino vai ser causa tanto de queda como reerguimento, rocha de construção, pedra de tropeço para muitos em Israel. Ele será sinal de contradição. Contradição, ele está falando da cruz. Simeão já fala da cruz com Jesus neném. Qual que é a contradição da cruz? Para o judeu, escândalo; para o grego, loucura; para nós, salvação. Ele será sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Atenção agora, ele vai dizer para Maria assim: quanto a ti, uma espada de dor transpassará a tua alma. Mater dolorosa, a mãe dolorosa. Maria veria todo o sofrimento de Jesus. Amém? Amém. Mas pensa com o padre aqui. Vamos pensar. Por que o anjo já não falou isso lá? Se o anjo sabia. Não, o anjo ficou só, não, Emanuel, descendente de Davi, ele será grande, vai sentar no trono do seu pai Davi. Sua prima Isabel era estéril, 6 meses que ela está grávida. Maria, para Deus nada é impossível. Sim! Aí chega Simeão. Você que é a mãe dele? Sou eu, sim senhor. Uma espada de dor está reservada a você, viu? No português rasgado, você vai sofrer, mulher, igual botina de cego. Você prepara. Ô padre, é verdade. Por que o anjo não disse lá e esperou para falar agora? Porque lá Maria não tinha vivido tudo que ela já viveu até aqui. Então Deus espera a sua hora e a minha hora para revelar o que nós vamos passar na vida. Se nós soubéssemos, meus irmãos, tudo que a gente ia passar na vida, a gente viveria preocupado. Veja quanta coisa você já passou. Uma operação que você nunca imaginou em fazer, um acidente que você nunca imaginou em ter, uma doença, ninguém sabe disso. Deus vai revelando aos poucos os seus desígnios. Foi assim com Nossa Senhora e assim com cada um de nós. O que cabe a nós? Confiar, se entregar, deixar Deus fazer. E por último, o versículo 40. Eu já falei muito de Simeão. Ana, eu já me referi a ela.
que ela foi ao templo e que ela bendize a Deus. Ela é como se fosse aqui uma confirmação de Simeão sendo mulher, para falar que o homem reconhece e que a mulher reconhece, ou seja, o gênero humano reconhece o Cristo, homens e mulheres. O evangelho termina assim: o menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Isto, meus irmãos, é a vida oculta de Jesus. Porque depois desses textos que nós estamos lendo, a Bíblia já pula para Jesus no templo com 12 anos. Não é assim? Para quem lê Bíblia aí. Depois do templo, Jesus aparece com quantos anos? Depois do templo, com 12, ele aparece com quantos anos? Vocês não sabem, tem que ler Bíblia, né, gente? Aparece com 30. Ele vai morrer com 33. Ele prega durante 3 anos. Ô padre, o que aconteceu com Jesus de neném até 12? E o que aconteceu ele de 12 até 30? A igreja responde: Jesus crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Jesus vivia uma vida de homem. Ele aprendeu a falar, aprendeu a andar, ele foi na escola judaica, aprendeu a Torá, aprendeu a rezar, e ele foi tendo a revelação de Deus, de quem ele era, porque ele é verdadeiramente Deus. Mas não podemos esquecer, ele é verdadeiramente homem, igual a nós em tudo, tudo menos no pecado. Então, quando alguém perguntar para você o que Jesus estava fazendo naquilo que a Bíblia não diz, nos anos ocultos, ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Deus estava com ele e ele convivia com Maria e com José. Meus irmãos, celebrando a Sagrada Família, que Deus abençoe as nossas famílias, que você